Magnus Garré, Aquamericanos. Quero agradecer muito ao meu grande amigo Marcos Alvarenga. Ele é biólogo, ele faz parte da Rede Jumbo, está há muitos anos aí no Aquarismo Jumbo, e eu propus para ele fazer um vídeo em conjunto. Na verdade, eu fazia as perguntas e ele respondia, como é um assunto que eu domino pouco. Ele topou, deu um pouco de trabalho, mas o vídeo ficou maravilhoso. Então nós vamos abordar vários alimentos, né? Eu vou fazer perguntas sobre rações e ficou jóia. Eu vou deixar o link dele, do canal dele na descrição, e também assim que ele fizer o primeiro comentário nesse vídeo, eu vou fixar. Então o primeiro comentário também vai ser um link do canal dele. Peço para que vocês entrem, dêem uma olhada, né? E se for do gosto vocês se inscrevam. Eu gosto muito do canal do Marquinho, porque ele tem uma forma de aquarismo muito diferente da minha, e eu acho isso fantástico, né? Quando nós pegamos todo mundo igual, a gente não evolui. Quando a gente pega pessoas que têm uma forma diferente de fazer o aquarismo, é hora que a gente começa a pensar, a refletir. A minha forma ainda é diferente da dele, tá? Eu sou bem conservador, para eu mudar meus conceitos assim não é tão fácil. Mas eu gosto muito de ouvir o que ele tem a dizer sobre tudo, que isso me faz pensar bastante. Então, espero que vocês gostem do vídeo, deu bastante trabalho, foram altas indas e vindas, né? Eu mandava vídeo para ele mandava vídeo para mim, mas enfim, ficou pronto aí. Estou bem ansioso aí para saber se vocês gostaram, então deixem os comentários. Obrigadão aí, então fica aí com o Marquinho. Então, Marquinhos, a primeira pergunta é sobre tenébrios. Qual o valor nutricional que eles têm? Vale a pena eu dar para meus peixes, né? Quanto que eu dou? E como que eu calculo o quanto que eu dou dependendo do tamanho do meu peixe? Quantas vezes por semana eu posso dar? Existe algum risco se eu der em excesso? E tem algum risco de eu trazer alguma doença para o meu aquário? Acho que mais ou menos seria isso sobre tenébrio. Fala, meu amigo Magnus, obrigado pelo convite. Galera, Marcos Alvarenga do Aquarismo Sem Mistério. Cara, em relação a essa pergunta, o tenébrio tem um valor nutricional muito alto, né? Principalmente de proteínas e lipídios que o animal precisa para produzir hormônios, refazer a membrana plasmática, isso é importante, né, das células. Então, assim, eu não acredito que o tenébrio ele seja um risco de contaminação de parasitas para os nossos peixes, mesmo porque o tenébrio a gente consegue criar ele a partir de besouros, né? Então, se a gente pegar os besouros e a partir do cruzamento dos besouros nascerem em tenébrio, se aquilo nasceu em cativeiro, né, é praticamente inviável que tenha algum tipo de parasita ali dentro. E mesmo que tivesse algum tipo de parasita, não necessariamente o parasita do tenébrio, que é um invertebrado, ele é compatível com o parasita do peixe, né? Porque o parasita ele é específico também para um hospedeiro. Então, não acredito que o tenébrio venha a fazer mal ao nosso peixe. Vou dar a volta aqui, Magnus, para paralisar, para gravar um próximo, e eu vou te mandar por e-mail para que não fique muito extenso. Em relação à frequência que tem que estar, depende muito do peixe. Se eu pegasse a aruanã para falar, e se eu tivesse condições e bastante tenébrio, eu criaria a minha aruanã sem problema, só com tenébrio. Por quê? Se você comparar com a ração ela é muito menos palatável, e por mais que ela tenha todos os nutrientes, a absorção do peixe ela não é a mesma do que comendo um alimento natural, muito mais palatável, a absorção é muito melhor, né? E aí fica até, para quem quiser, pega 2 aruanãs pequenas, uma você alimenta com ração e a outra você só dá tenébrio. Depois você me diz, galera, quem é que vai crescer mais, tá? Então assim, é tranquilo, para alguns peixes você pode dar, mas se eu der excesso de proteína, não pode desenvolver doenças? Só vai desenvolver doença no teu peixe por excesso de proteína, né? Perdão, por excesso de comida, se já tiver algum tipo de parasita lá instalado, que aí o excesso vai se multiplicar. Mas, por exemplo, no caso da aruanã em si, a dieta dela é 99% invertebrados e pequenos peixes. Então eu poderia facilmente, né, sem me preocupar com o cálculo, de alimentar ela todo dia. E aí a quantidade é a quantidade para que o ventre não fique tão estufado. Você pode alimentar o Oscar todo dia com tenébrio. Tranquilo, porque a natureza ele preda outros peixes invertebrados. O quanto que eu tenho que dar? É só você olhar para o ventre. Não é nunca legal, independente do tipo de comida, que a barriga fique muito estufada, porque pode dar uma obstrução intestinal, uma prisão de ventre. Mas pode ser ministrado todo dia
se o peixe ele é um predador por natureza, como o tucunaré, a própria arraia, a aruanã e o oscar, eles poderiam comer tenebro todo dia, tranquilamente. Tamo junto, galera! Muito bom, Marquinhos. Deixa eu fazer agora alguns questionamentos, né? Pelo que eu sempre aprendi, o tenebro ele tem, né, as proteínas, tem lipídios, só que ele tem uma carga de gordura muito grande. E se fosse dado só tenebro para os peixes, faltaria vitaminas, faltaria muita coisa. E eu acho que o maior problema, né, que todo mundo fala, é que essa gordura iria sobrecarregar muito o fígado do peixe. Então, se fosse um peixe para engordar e ser abatido, é uma coisa. O peixe, para ser mantido em nossos aquários, a gente quer dar o alimento melhor para desenvolvê-lo, que aumente a longevidade dele. Então, o que você poderia me dizer sobre isso, né? Eu uso uma vez por semana, tá, o tenebro e alguns peixes. Na verdade, eu uso um pouco para o meu oscar, que é muito guloso. Se eu jogar para os outros, ele acaba comendo, né? Então, eu acabo usando só para ele e uma vez por semana como uma complementação, mas não como uma alimentação base, né? Então, se você pudesse me dar uma explicação sobre isso, eu ficaria bem agradecido. Dando continuidade, respondendo a mais uma pergunta, mas primeiro, Magnus, um beijo nessa menina linda do seu lado. Muito linda essa menina. Parabéns. Então, continuando. Vale lembrar o seguinte, não é interessante a gente alimentar nunca o nosso peixe com um tipo de ração, ou com apenas um tipo de alimento vivo, ou só tenebro, ou só inseto, o que seja. O interessante é a gente diversificar a alimentação, até porque para a gente conseguir o máximo de nutrientes possíveis, vitaminas, sais minerais, proteínas e lipídios, né? E é interessante porque na primeira pergunta, deixa eu então esclarecer, de repente não ficou, para a galera que está assistindo não ficou bem claro, né? Não é para a gente criar os nossos peixes só dando tenebro, tá? O que eu queria dizer é o seguinte, eu posso dar tenebro todo dia para o meu peixe, sem problema. Ah, mas eu ouvi falar que tem o lipídio. Realmente, né? Se a gente dá uma alimentação muito rica em gordura para os nossos peixes, eu acabo sobrecarregando o fígado do meu peixe, que vai eliminar aquele excesso. E se a gente olhar aqui, ó, se a gente pegar o besouro e o tenebro, você vai ver que a quantidade de proteínas ela é praticamente a mesma, mas a quantidade de lipídios, não. No tenebro eu tenho mais ou menos de 10 a 12% de lipídios, e no besouro e outros artrópodes, né, em outros insetos, eu tenho mais ou menos ali de 6% a 7%, tá? E é óbvio que o valor nutricional de artrópodes, de pequenos crustáceos, de pequenos insetos, é muito maior do que o valor nutricional do tenebro quando a gente fala na complexidade de nutrientes. Eu consigo, através de um inseto, com que meu peixe tenha sais minerais, tenha vitaminas, lipídios e proteínas. Quando eu vou para o tenebro, eu já não tenho essa disponibilidade de diversificação de nutrientes. Então, vamos lá. Eu não vou alimentar o meu peixe só com tenebro, tá? Por quê? O tenebro ele não tem todos os nutrientes necessários ao seu peixe. Mas eu posso dar tenebro todo dia? Pode dar tenebro todo dia. Vou te explicar por quê. Só um exemplo, ó. Supondo que uma minhoquinha daquela, um tenebrozinho daquele, pese 2 gramas, tá? Não é isso, é até menos, tá? E aí eu peguei o seguinte, ó, 10% desse tenebro, que pesa 2 gramas, 10% dele é lipídio. Então se eu pegar 10% de 2 gramas, vai dar 0,2 gramas de lipídio. Então se eu der para o meu peixe um tenebro por dia, eu não vou estar sobrecarregando ele com gordura. Dependendo do tamanho do meu peixe, eu posso colocar 2, 3 tenebrios por dia, que esse lipídio que está entrando, ele vai ser consumido, metabolizado, produzir hormônio, reconstituir membrana plasmática, tudo mais, e ele não vai se acumular. O fígado vai metabolizar ele normalmente. Agora, só tenebro para fazer meu peixe crescer vai bastar? Não, porque vai faltar os outros valores nutricionais. O que eu defendo é, se eu alimentar o meu peixe com alimentos naturais, com o que ele encontra na natureza, ele vai crescer muito mais rápido e mais saudável com alimentos industrializados. Então eu posso criar a minha aruanã, por exemplo, ministrando a ela diariamente o que ela encontra no habitat. Que são o quê? Pequenos vertebrados, principalmente peixes, pequenos artrópodes, diversas espécies de insetos, tá? Então se eu alimentar o meu peixe
né, a minha aruanã, com peixes e invertebrados, que é tudo com que ela encontra na natureza, a alimentação dela está completa, balanceada. Ela vai ter proteínas, vitaminas, sais minerais, tá? Vai ter ali carboidrato, vai ter lipídio, perfeitamente. Vou poder fazer isso. Seja dando um filé, né, que você comprou, seja dando um alimento vivo, seja dando um inseto vivo ou um inseto desidratado, não tem problema, tá? E o tenébrio? Você pode dar todo dia o tenébrio. Um tenébriozinho não vai fazer. A gente só não pode criar, né, e só para esclarecer, de repente na primeira pergunta não ficou bem claro, né, eu posso dar tenébrio todo dia para o meu peixe, posso, mas não posso dar em excesso e só ele, porque na natureza os nossos peixes não vão encontrar tenébrio, tá? Agora, se eu der um tenébrio por dia, junto com os outros alimentos, um filé ou um inseto, não tem problema, tá? Mas a galera usa mais o tenébrio como aperitivo, como o próprio Magnus falou, de 2 vezes por semana, umas vezes por semana. Mas você pode dar, porque essa quantidade de gordura aqui, né, ela é mínima, desde que você não dê muito tenébrio. Aí essa quantidade de gordura, se for muito tenébrio todo dia, essa quantidade de lipídio vai ficar alta e pode ser que prejudique o peixe. Beleza? Então espero que tenha ficado esclarecido aí e vamos que vamos. Vamos continuar respondendo aí, porque o que a gente está fazendo aqui, galera, é para vocês. É o melhor para vocês. Muito bom o vídeo, Marquinhos, parabéns. Deixa eu perguntar sobre a artêmia. Eu comecei usando a artêmia como um mimo, depois eu parei, daí quando eu tinha algum peixe que não estava querendo comer bem, um peixe novo, eu via que a artêmia estimula muito o peixe a comer. E no começo eu chegava a deixar uma meia hora antes de dar numa água sem cloro para matar os parasitas, ou a maioria deles pelo menos, para dar para os peixes. Depois eu fui pesquisando mais, fui vendo que o peixe que habita uma artêmia, que é de água salobra, né, ele não vai assim conseguir fazer mal para os peixes de água doce. E eu também procuro dar uma turbinada nelas, né? Eu ponho como se fosse uma fração, 0,2 gramas de espirulina e clorela, um dia antes para elas absorverem um pouco esses nutrientes, né? E agora, recentemente, eu comecei a pingar ali umas gotinhas de vitamina. E fica aquela coisa, já teve um amigo meu que falou, não dê muita artêmia que vai estimular o peixe, só que daí ele vai ficar mais agressivo. Daí tem gente que fala que faz bem, que o peixe vai ter um pouquinho aquele instinto leve de caça, né? Não é como dar um peixe vivo para os seus peixes, mas eu vejo que eles gostam muito do gosto e eles gostam muito de caçá-las, né? Então, o que você poderia me dizer sobre as artêmias, né? Então, meu amigo, continuando aqui, já que a gente está falando agora de artêmia, tudo que você falou em relação ao que você coloca na água, espirulina para ela absorver, perfeito. Realmente ela tem essa capacidade na hora da alimentação, ela vai incorporar e você acaba passando isso para o peixe. O valor nutricional, né, é bem nutritiva, até mais do que um tenébrio, porque a gente estava falando de tenébrio e aí um dos questionamentos era em relação à gordura, só que o tenébrio ele tem de gordura de 11 a 12%, olha quanto tem de gordura a artêmia, mas isso aqui, gente, é o menor dos problemas, porque é 14% dentro do quanto você vai dar de artêmia. Vou te dar um exemplo, se você vai dar 1 kg de artêmia de alimento para o seu peixe, 1000 gramas, saiba que desses 1000 gramas de artêmia, 14% dali é gordura. Então pega aí, 10% de 1000 dá quanto? 100 gramas. Então daria 140 gramas de gordura. Seria muita coisa, mas você não dá 1 kg de artêmia para o seu peixe. Você dá poucas quantidades por dia. Então essa gordura, ela não é considerável. Mas é um alimento bem nutritivo, tem vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, que é excelente para o teu peixe. Quanto ao parasita, galera, não vale a pena se preocupar em botar artêmia para ficar limpa. Não se preocupa, porque olha só, a artêmia ela é de água salobra, de uma salinidade bem alta. Então todos os parasitas que vivem dentro da artêmia são parasitas adaptados para viver em águas com altas salinidades. Então olha para cá, eu te dei um exemplo de como é o protozoário se comportando na água, tá, salobra. Então imagina que esse protozoário está dentro da artêmia que você vai dar para o seu peixe. Como funciona? Esse protozoário, se está dentro da artêmia, ele é adaptado para a água salgada, água salobra. Então,
Na água salobra eu vou encontrar uma quantidade de sais na água muito maior do que dentro do protozoário. Então esse protozoário, ele acaba perdendo água para o ambiente. Então ele é um protozoário adaptado a lidar com a perda de água. Aí você pega a sua artêmia, né? Você pega a artêmia e coloca na água doce. Basta para você fazer, né, a esterilização da artêmia, basta você pegar a artêmia e colocar ela na água doce. Ponto. Não precisa botar nada. Quando você coloca a artêmia na água doce, lembra que o protozoário dela, ele é adaptado para lidar com a perda de água. Só que quando você pega esse protozoário de água salgada, que está dentro da artêmia, e coloca ele na água doce, na água doce funciona da seguinte forma. Eu tenho menos sais dissolvidos na água do que dentro do protozoário. A água doce, ela tem como característica baixa quantidade de sais. E aí esse protozoário que está dentro da artêmia na água doce, ele passa a ganhar água. E ele é um protozoário de água salgada. Está adaptado a lidar com a perda. Ele não está adaptado a lidar com o ganho de água. Significa que esse protozoário vai inchar, vai romper e vai morrer. Isso serve para outros parasitas, tá? O protozoário de água salgada, se fosse o caso, ele tem dentro dele uma estrutura chamada de vacúolo contrátil. Como ele vai ganhando água, basta ele pulsar ali dentro, ele contrai e a água sai. Quando de água salgada o protozoário vai para água doce, ele não tem esse vacúolo. Então, se você pegar a tua artêmia e colocar na água doce, deixa ela lá um tempo, o protozoário vai começar a ganhar tanta água que ele vai romper e vai morrer. Você vai colocar a sua artêmia limpinha no seu aquário. Então, parasitas que se abrigam em peixes de água salgada, protozoários, dificilmente, raras são as vezes, se dão bem na água doce. Tranquilo? Então fica a dica aí, galera. Magnus, tamo junto. Vamos que vamos. Muito bom, Marquinhos. Uma coisa então em relação às artêmias, eu percebo que quando eu dou as artêmias, os meus peixes gostam muito. Eu não sei se é devido ao gosto, se é devido ao estímulo de caça, né? Porque elas saem nadando pelo aquário, eles saem correndo. E quando eu tinha um green terror que estava muito doente, ele estava com parasitas intestinais, ele não queria mais comer. E quando eu jogava artêmia, ele comia um pouquinho. E chegava um ponto que ele pegava e mastigava as artêmias e soltava. Como ele não estava querendo muito comer, mas ele gostava de caçá-las, né? Então eu vejo que é um estímulo muito grande. O que você tem a me dizer em relação a isso? Esse estímulo de caça vale a pena? Ele é uma coisa positiva no peixe? Ou isso é uma coisa que deixa o peixe mais agressivo, mais sujeito a comer outros peixes? Ou não tem nada a ver porque já é o instinto natural do peixe? Então, digamos assim, eu não estou aguçando, né? Então, meu amigo Magnus, em relação às artêmias, elas realmente estimulam, né? Mas a gente não precisa ficar preocupado em relação a aguçar, né? Aguçar o instinto de caça, porque, por exemplo, o enterrou, esses peixes, eles comem as artêmias justamente porque são pequenas e estimulam, né? Atrai eles, mas não vai fazer com que o peixe se torne mais agressivo ou mais predador ou não. Tá? Isso já é instintivo até do próprio peixe. Em relação ao peixe comer e se sentir melhor e tudo mais, tem a ver um pouquinho, cara, com a salinidade. Porque eu sempre gosto de colocar de 0,5 a 1 grama de sal, né, sem iodo na água do aquário, para prevenir, para regular as cargas internas dos peixes. Né? Às vezes há um desequilíbrio fisiológico entre as cargas. E aí quando a gente dá a artêmia ela vive em ambiente mais salino. Então ela tem uma certa salinidade. Então quando o peixe se alimenta da artêmia, a gente faz com que essas cargas internas melhorem. E aí o peixe acaba ficando mais saudável. Por isso é importante e é muito bom continuar com a alimentação de artêmias. Tamo junto. Mais uma coisa então, Marquinhos. E esses alimentos que eles são desidratados, né? O que você tem a dizer sobre eles, né? Eu imagino que eles são mais seguros, né? Como é desidratado, tem menos risco de ter um parasita, mas ainda tem uma chance de ter um parasita. Quando o animal come esse alimento, ele incha no estômago, ele tem algum problema, ele mantém as propriedades dele, as vitaminas, né? Eu vejo que o problema das coisas é principalmente a vitamina, né? Então, o que você pode me dizer sobre esses vários alimentos que existem, né, desidratados, né? Eu vi que tem bloodworms, tem krill,
tem até mesmo insetos, né? Tem rações, né, de marcas, né, específicas aí que são vários bichinhos todos desidratados. O que você pode me falar sobre isso? Então, Mário, em relação aos alimentos desidratados, cara, eu sou super a favor, né, não só para peixe, mas a gente também encontra alimentos desidratados para a nossa alimentação. E a única coisa quando a gente fala de alimentos desidratados, a importância é retirar a água, ou grande parte dela, evitando que micro-organismos e parasitas justamente se multipliquem, né? Que a gente precisa de água para que esses organismos se multipliquem. Então, quando eu desidrato um alimento, eu reduzo em muito as chances desse parasita estar se multiplicando ali. Então, as chances de transmitir uma protozoose, né, uma bacteriose, uma vermelha através de um alimento desidratado, ela é quase zero, a não ser que a gente abra e ocorra a infecção no manuseio. E os valores nutritivos, eles permanecem, tá? Eles têm a mesma quantidade de nutrientes e são tão bons quanto. A gente não tem perda de nutrientes. Beleza? Tamo junto. E agora, finalmente, vamos falar sobre as rações. As rações, eu confesso que eu acho uma coisa um pouco difícil. Como que eu acabo escolhendo uma ração? Eu acabo vendo que os meus amigos estão usando, tento pegar um pouquinho, ponho no meu aquário e eu vejo daí se os peixes aceitam, né, se tem uma boa aceitação, se ela não turva a água, né, se eu gosto então mais ou menos dessa ração. Só que eu confesso que para mim eu olho a quantidade de proteínas, as vitaminas e acabo decidindo por isso. Só que pesquisando um pouquinho mais, tá, ainda eu acho que eu estou muito cru nessa parte, mas eu vi que não é bem assim. Uma ração, de repente, você olha, ela é rica em proteínas e você acha que ela é boa, mas qual proteína que é? É de origem animal, é de origem vegetal? Existem proteínas de peixes, existe proteína de salmão, então não é só olhar a proteína e pronto, né? Existe também assim, várias substâncias que compõem e eu aprendi que não é só ter a substância, tem que ver qual ela é. Porque tem substâncias que são mais importantes para o peixe, então o aproveitamento dele é muito grande, então ele come menos ração, ele defeca menos, e tem rações que você olhando parece que é a mesma coisa para nós, né, que somos mais leigos. E você dá para o peixe, você vê que ele come mais, ele excreta mais, suja mais a água. Então às vezes você paga um pouco mais barato, só que daí ele acaba prejudicando os parâmetros da tua água e acaba saindo uma coisa assim mais cara ou até mesmo mais trabalhosa. Então você podia falar aí um apanhado geral sobre as rações, o que é importante, daí eu faço mais perguntas. E parabéns aí, o vídeo está ficando muito bom, estou gostando bastante aí, Marquinhos. Então, Mário, em relação à ração, é muito importante a gente saber a diferença, por quê? Proteínas são compostos orgânicos que são formados basicamente pela união de aminoácidos. Então, isso que interessa pra gente. Quando a gente olha para uma proteína, a gente tem que ver os aminoácidos que fazem parte dessa proteína. Proteínas do tipo animal predominam um grupo de aminoácidos que os compõem. Proteína de origem vegetal predomina um grupo de aminoácidos que as compõem. Existem nos dois tipos de proteínas aminoácidos que fazem parte de proteína vegetal e de animal. Mas alguns tipos de aminoácidos eles são encontrados em maior quantidade na proteína vegetal e outros em maior quantidade na proteína animal. Qual que eu devo ingerir? Bem simples. Se teu peixe é um peixe que vem do lago Tanganica, é um peixe herbívoro, é interessante que a proteína dele seja uma proteína do tipo vegetal, que onde ele extrai na natureza é uma proteína do tipo vegetal, que é uma proteína mais leve, com maior absorção, melhor, uma absorção mais rápida. Se eu falo de Oscar e aruanã, a dieta dele é proteína de origem animal. Então se eu der uma proteína de origem vegetal, não vai atender esses peixes nos aminoácidos que ele precisa, porque ele precisa de aminoácidos que são encontrados em proteína do tipo animal. Então, para aruanã, Oscar, seria interessante eu dar uma proteína do tipo animal, porque são animais predadores, que se alimentam de outros seres. Basicamente, essa é a diferença, tá? E lembrando que nós, seres heterotróficos, precisamos ingerir o que a gente chama de 9 aminoácidos essenciais. E esses 9 aminoácidos essenciais estão distribuídos em proteínas vegetais e em proteínas animais. Basicamente, você tem que ver de onde vem o seu peixe. Ele é herbívoro? Então você vai dar proteína do tipo vegetal. Ele é carnívoro, proteína do tipo animal. Ele é onívoro, você pode fazer o mix. Beleza? Tamo junto. Sensacional, Marquinhos. Brigadão, cara. Gostei demais. Ficou muito bom o vídeo. Brigadão mesmo por ter esclarecido todas as minhas dúvidas, né? E de quem estiver assistindo esse vídeo. Então, valeu mesmo, cara. Até o nosso próximo. Espero que esse seja o primeiro de muitos, né? Em conjunto. E não se esqueça, então, povo.
Entre lá no canal dele, dê uma olhadinha, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um abração e tamo junto!